Gente, então, assim, eu vou começar a trazer uma apresentação que, como eu já tinha falado inicialmente, é uma apresentação que dispensa comentários, né? Uma pessoa de extrema competência, de extrema admiração, que todo mundo conhece, né? E todo mundo já ouviu falar, que é o Dr. Henrique Ferraz Balalai Ferraz, né? Que é professor livre-docente de neurologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, né? É uma pessoa que tem trazido muita contribuição para todos nós, né? Para tantos pacientes de doenças tão importantes, tão relevantes na prática, né? E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, né? E dizer que para nós é uma honra tê-lo, tirar um pouco do seu tempo para contribuir com o nosso aprendizado, tá? Então, a gente vai falar de um tema que assim, é fantástico, porque essa é uma grande, vamos dizer assim, uma grande expectativa, né, que todos nós, inclusive os pacientes, sempre perguntam, né, para a gente durante as consultas, como é que vai ser, se vai ter marcador, se não tem, como é que a gente vai administrar isso. Então, a aula é a procura de um biomarcador para a doença de Parkinson. Né? Fique à vontade, doutor Henrique, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado você, Ana Luísa, obrigado pela apresentação, agradeço muitíssimo o convite seu, do Gameleira, muito honrado em participar, eu vejo que o público é bem seleto, colegas experientes, colegas mais jovens, isso aumenta a responsabilidade da gente de falar para esse público amplo de pessoas já com experiência e outros mais jovens. Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho a procura de um biomarcador para a doença, que, como a própria Ana Luísa falou, às vezes é um dilema importante no dia a dia do consultório, que vem sempre a pergunta, doutor, mas eu tenho mesmo a doença? Então, esse é um ponto importante. Voltando aqui, desculpa, eu estou tentando achar a minha apresentação. Oh, meu Deus. Vocês estão vendo a minha apresentação sem problemas? Sim, professor. Eu estou vendo sim. Tá bom. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa aula, e as linhas gerais dessa apresentação, eu vou abordar primeiro o dilema do diagnóstico da doença, especialmente na fase bem inicial dos sintomas, que às vezes não é fácil fechar um diagnóstico. Quais são os critérios vigentes atualmente para o diagnóstico, que são essencialmente clínicos? Qual o valor dos exames de neuroimagem para o diagnóstico? E, por fim, vou falar um pouquinho do que está em estudos, que ainda não está definido, mas os marcadores teciduais e humorais para o diagnóstico da doença. Em que ponto nós estamos nesse momento do conhecimento. Então, como é que eu vou falar um pouquinho de como é o processo diagnóstico na doença de Parkinson? Isso, para os mais experientes, isso é bem comum, né, esse processo que eu vou contar, então é bem importante para os mais jovens, mas vou contar um caso clínico de um homem de 65 anos que procura o consultório. Esse é um paciente verdadeiro, né, de verdade, que me procurou no consultório, e ele contava que 6 meses antes da consulta, a esposa tinha percebido um leve tremor na mão esquerda. Ele veio porque disseram que poderia ser Parkinson, mas o problema de fato não o incomodava. Na realidade, o que ele queria, esse paciente, era um diagnóstico, saber se ele tinha ou não tinha o Parkinson. Ele não tinha nenhum antecedente significativo, não tinha uso de nenhum fármaco que pudesse ser responsável pelo quadro, não tinha nenhum déficit neurológico prévio, não tinha uma história familiar de nada, enfim, era uma história comum, né, sem antecedentes significativos. E o exame físico do paciente mostrava um tremor de repouso em contar moedas, que é bastante típico de parkinsonismo, na mão esquerda. Era um tremor intermitente, mas era muito discreto. E havia momentos que o tremor realmente não aparecia. Ele era um tremor perceptível quando o paciente se distraía ao contar a sua história, observando a mão repousando sobre o colo, a gente percebia o tremor de repouso. No exame do finger taps, que é aquele exame clássico que nós fazemos, tocar o polegar contra o indicador sucessivamente, havia uma duvidosa alteração na amplitude e na velocidade dos movimentos
nessa prova. A prova da pronação, supinação, da apreensão palmar sucessiva, era normal. Apenas no finger tap, uma dúvida. Mas ali havia um tremor também, o que às vezes é difícil de interpretar, valorizar esse finger taps. O exame do olfato era normal. Um exame que às vezes é difícil fazer, mas eu tenho a possibilidade de examinar o olfato e era perfeitamente normal. E a pergunta inevitável no final da consulta: doutor, eu tenho Parkinson? Essa pergunta é cruel, né? Esse quadro clínico, evidentemente, é muito sugestivo de doença de Parkinson, mas, por outro lado, é muito difícil você bater um martelo, sim, o senhor tem Parkinson, com toda certeza. Bom, o que eu fiz com esse paciente? Primeiro, eu vou falar um pouquinho quais são as dúvidas que o clínico vai ter numa situação dessa. Primeiro, será que o paciente tem bradicinesia mesmo? Né? Será que o tremor não está interferindo na bradicinesia? Isso acontece com bastante frequência. Será que pode ser um tremor essencial, unilateral, em repouso? Será que existe isso? Pode ser um tremor distônico, então aqueles tremores que acompanham as distonias. E será que se ele tem doença de Parkinson mesmo, ou será que é um parkinsonismo atípico? Aquele que parece Parkinson e depois vai evoluir de uma forma diferente. Então vamos lá, vamos tentar primeiro abordar esses pontos, né? Será que o tremor pode interferir na avaliação da bradicinesia? Quem já viu um paciente com um tremor essencial, bem amplo, quando vai fazer o finger taps, mesmo a apreensão palmar, vai notar dificuldade para executar os movimentos. Isso é fato. E a gente fica na dúvida, será que isso aqui é uma bradicinesia ou é só o tremor que está atrapalhando? E tem estudos que mostram que, de fato, o tremor nas mãos de etiologia de tremor essencial, de fato interfere no tempo de execução dos movimentos, na velocidade e mesmo na amplitude dos movimentos. Veja nesse gráfico, no gráfico mais à esquerda aqui, o paciente era pedido para fazer o movimento de pronação, supinação das mãos e se media o tempo para ver a excursão completa do movimento. Quem tinha tremor essencial, aqui na cor mais escura, tinha uma maior duração para executar um movimento completo quando comparado com o indivíduo controle. A mesma coisa, a velocidade de execução de movimentos, também de pronação, supinação, é muito maior nos indivíduos normais se comparado aos indivíduos com tremor essencial. E a mesma coisa, a amplitude do deslocamento dos segmentos corporais, ela é menor nos pacientes com tremor essencial. Ou seja, de fato, a bradicinesia pode se confundir com a bradicinesia do parkinsonismo se o paciente tem um tremor amplo e que possa interferir no seu movimento. O outro ponto, existe tremor de repouso em outras situações que não na doença de Parkinson, no parkinsonismo, seja atípico, farmacológico, enfim? Sim, a resposta é sim, existe tremor de repouso em outras condições, como tremor essencial, especialmente no tremor distônico. Veja que nesse primeiro estudo de cima de Berardelli e Gigante, publicado em 2016, ele observou que 34% dos pacientes que têm distonia, especialmente distonia nos membros superiores, têm tremor. E quase metade desses têm tremor de repouso. Frequentemente, eles convivem, o tremor de postura, de ação e o tremor de repouso, mas às vezes ele pode aparecer apenas um repouso. Tá? Nessa coorte aqui do segundo estudo de Louis e colaboradores, uma coorte com 831 pacientes com tremor essencial. Só para chamar a atenção que nessas coortes, vários pacientes podem ter tremor essencial com tremor de repouso, isoladamente ou associados ao tremor de ação. E esses dois pesquisadores, especialmente o Gunther Deutschel, que é o terceiro aqui, ele deixa claro que tremor de repouso, sim, é uma condição que pode se confundir, que pode aparecer no tremor distônico e pode aparecer no tremor essencial. Portanto, é preciso muita atenção e ficar atento para essa possibilidade. Seguindo naquele caso que eu havia mostrado,
Obviamente, qualquer história, um homem de 65 anos que começa a tremer um lado da mão e que eu fiquei na dúvida se tinha ou não uma bradicinesia no mesmo lado, a primeira hipótese que eu fiz, evidentemente, é a de doença de Parkinson ou, no mínimo, um parkinsonismo. Normalmente, eu peço um exame de imagem para os meus pacientes em fase inicial, porque eu não tenho segurança, eu procuro afastar quadros de parkinsonismo vascular, hematoma subdural, eventualmente pode se manifestar com tremor, com parkinsonismo, ou lesões até que ocupam espaço, eventualmente deslocando os núcleos da base, ou lesões granulomatosas no mesencéfalo, podem levar a um parkinsonismo. Então, normalmente o exame de ressonância é quase que mandatório na fase inicial, que estava normal. Eu, obviamente, receitei levodopa para esse paciente, queria ver a resposta dele, e ele melhorou, a mulher, né, que era a pessoa que se queixava por ele não tinha queixa na realidade, a mulher disse que ele melhorou do tremor logo depois que começou a levodopa. E o exame neurológico melhorou de fato, quando eu vi, o finger taps já não deixava mais dúvida, parecia normal, e não havia tremor. Ou seja, possivelmente ele respondeu ao tratamento com levodopa. E aí vem a pergunta inevitável, já no retorno. E aí, doutor, é Parkinson mesmo, então? E essa questão, tudo leva a crer que sim, que essa resposta provavelmente é sim. Mas como é que você diz para um paciente nessa situação? Você está com 2 visitas e ele respondeu pelo menos parcialmente a levodopa, ou quase que totalmente nesse caso, né? Qual é a situação mais frequentemente confundida aqui? Então, é parkinsonismo medicamentoso, tremor essencial, distonia, parkinsonismo atípico, que eu já fiz menção. Tá? Especialmente porque o prognóstico é completamente diferente. Quando é um parkinsonismo medicamentoso, você tira a droga ofensora, o quadro melhora. Quando é um tremor essencial, você trata com propranolol, com primidona, melhora. A distonia, eventualmente, pode responder com anticolinérgico ou com toxina botulínica, e quando é parkinsonismo atípico, não vai responder a nada. Então, é importante você estabelecer um diagnóstico, primeiro, para o prognóstico. E segundo, que se você erra no diagnóstico, você vai ter momentos de falha terapêutica, né? Os parkinsonismos atípicos podem responder relativamente bem no começo e depois vão perdendo eficácia. E aí você já tinha fechado um diagnóstico porque respondeu a L-DOPA como doença de Parkinson idiopática, e a evolução mostra que não é. Então, é importante você estar mais seguro disso. Então, são vários os diferenciais, especialmente os pacientes com menos de 5 anos de início dos sintomas, entra o tremor essencial, a distonia, quadros psicogênicos, vasculares, atípicos, etc. Existem formas de parkinsonismo, até idiopático, que também respondem menos à levodopa. Então, são dilemas de diagnóstico. Como é que a gente resolve isso? A gente usa o grande estudo aí, que é dos anos 90, do grupo do Andrew Lees, no qual ele estudou o exame anátomo patológico de indivíduos que foram acompanhados ao longo da vida com o diagnóstico de doença de Parkinson e que morreram com esse diagnóstico, e foram ao exame anátomo patológico. Esse é o jeito mais preciso e exato de se fazer um diagnóstico de certeza de doença de Parkinson. Depois de 100 necrópsias, indivíduos taxados como parkinsonianos idiopáticos, o estudo dele mostrou que 24 tinham outros diagnósticos, e aqui está nessa lista aqui. Paralisia supranuclear progressiva, como parkinsonismo atípico, outras formas, atrofia de múltiplos sistemas, mesmo algumas formas de doença de Alzheimer, eventualmente, podem se assemelhar à doença de Parkinson. Existem formas de vasculares, e eventualmente até tremor essencial era confundido mesmo o indivíduo que tinha sido acompanhado ao longo de toda a vida num serviço de especialistas em transtorno do movimento. A partir desse estudo dele, é que se criaram os critérios de diagnóstico. E mesmo assim, eles melhoraram muito a acurácia desses 24 diagnósticos que foram perdidos com os critérios que eram antigos, né? Certamente diminuiriam usando esses critérios. Mas ainda assim, ele não é totalmente sensível nem totalmente específico para o diagnóstico. Os critérios que eles usam, eu vou depois falar um pouquinho mais sobre eles, são 3 passos que se usam. Primeiro, se diagnostica o parkinsonismo com bradicinesia e mais algum outro sinal parkinsoniano, motor, né?
Ele não pode ter alguns sintomas e sinais que acabam excluindo, que é ataxia, demência precoce, sinais piramidais, assim por diante, alterações do movimento ocular, que são comuns em outras formas de parkinsonismo que não idiopático. E é preciso que tenha os diagnósticos de suporte, que é o início unilateral, ter o tremor de repouso, reforça o diagnóstico, e é preciso que tenha 3 ou mais, segundo os critérios lá do grupo do Andrew Lees. Muito bem. Esses critérios têm sido usados até hoje, eles foram um pouquinho aprimorados nos últimos 5 anos pela Sociedade de Doença de Parkinson e Movement Disorders, que é a MDS, eu vou falar um pouquinho mais, mas mesmo usando os critérios bem rigorosos aí do Banco de Cérebro de Londres, ainda assim a falha é muito grande. Veja esse estudo aqui do ano 2000, o Jankovic e o grupo do Parkinson Study Group, acompanham uma coorte enorme de pacientes, na época que eles testaram o Deprenil, a selegelina, como uma possível droga neuroprotetora. Acompanharam por um tempo longo vários pacientes. E desses 800 pacientes que preenchiam aqueles critérios rigorosos lá do Banco de Cérebro, ainda assim, no final de um tempo, né, um follow-up de 6 anos, 8% no final não tinham doença de Parkinson. Ou porque morreram e foram submetidos à autópsia, ou porque os exames radiológicos acabaram mostrando outros diagnósticos, ou não preencheram os critérios clínicos que vinham ao longo dos anos, né, que é necessário, às vezes, ter um tempo de acompanhamento. Então, 8%, ou seja, de cada 100, 8 pessoas têm outros diagnósticos. Veja que esses critérios são muito rigorosos. Isso, se a gente for aplicar os critérios do Banco de Cérebro para esse nosso paciente aí, de 65 anos, não dá para dizer que ele tem doença de Parkinson, né? Ele não fecha os critérios aí do Banco de Cérebro. E existem outros estudos de anátomo patológico também mais recentes, que também usam critérios um pouco mais elásticos de Parkinson possível, Parkinson provável. Parkinson provável é quando tem aqueles preenche todos os critérios do Banco de Cérebro. O possível é o nosso paciente aí, que não preenche ainda, mas é possível que tenha, né? Bem possível. Ainda assim, veja, o erro do diagnóstico desses pacientes é da ordem de 26%. E mesmo aplicando todos os critérios, o grupo do Charles Adler, do Arizona, encontrou 82% apenas de diagnóstico correto. Então, veja, usando os critérios de possível, provável, 32% no final não tinham o diagnóstico comprovado, que é um número alto, né? Pacientes que morreram com diagnóstico, ou seja, houve tempo de acompanhá-los na evolução do quadro. Muito bem. Para melhorar isso, a Movement Disorder Society ampliou um pouquinho os critérios do Banco de Cérebro. Na verdade, usam-se alguns passos, então, se manteve aquele passo de, primeiro tem que diagnosticar parkinsonismo com bradicinesia e mais algum outro sinal, tá? E para se estabelecer um diagnóstico clínico, primeiro, ele não pode ter nenhum daqueles critérios de exclusão, tem que ter pelo menos 2 critérios de suporte e não pode ter os red flags, que são as bandeiras vermelhas para o diagnóstico. Eu vou explicar o que são as bandeiras vermelhas. São sinais que, às vezes, deixam dúvida, mas não afastam o diagnóstico de doença de Parkinson em princípio. Para você dizer que o diagnóstico é provável, você precisa ter um diagnóstico do parkinsonismo também, não pode ter os critérios de exclusão, e pode ser que o indivíduo apresente alguns red flags, algumas bandeiras vermelhas. Mas se tiver, você tem que aumentar mais um critério de suporte, em vez de 2 para 3, se tiver 2 red flags, de 2 para 4. Se tiver mais que 2 red flags, não é possível fazer o diagnóstico de doença de Parkinson provável. As exclusões são aqueles mesmos critérios que o Banco de Cérebro usou. Não pode ter alteração cerebelar, não pode ter paralisia celular conjugado, não pode ter alteração de comportamento que possa sugerir demência frontotemporal ou fazer global progressiva, não pode ter parkinsonismo restrito por mais que 3 anos nos membros inferiores, enfim, não pode estar exposto a drogas, enfim.
São vários passos, né? Não vale a pena mencionar um por um. E os red flags são aqueles sinais que podem aparecer na doença hepática, mas deixa a gente desconfortável para fechar um diagnóstico quando eles estão presentes. Então, quais são os red flags? Uma piora progressiva da marcha, que requer cadeira de rodas nos primeiros 5 anos, não é comum isso no parkinsonismo idiopático. Não haver progressão dos sintomas em 5 anos, o quadro estacionar e ficar estacionado por 5 anos, isso levanta uma lebre que pode não ser Parkinson. Sinais bulbares muito precoces nos primeiros 5 anos, alterações respiratórias como estridor laríngeo, suspiros frequentes, alterações autonômicas graves como hipotensão prostática sintomática, alteração urinária em 5 anos, quedas frequentes, distonia do pescoço, contratura das extremidades, não ter os sintomas não motores da doença faz duvidar mesmo o diagnóstico, não ter sinais piramidais que não possam ser explicados por outras condições, e o quadro ser bilateral e não apresentar nenhuma assimetria. E os critérios de suporte são resposta clara e inequívoca à introdução da levodopa, ou melhorar mesmo os scores motores, ou apresentar até flutuação motor, isso confirma que é Parkinson. O suporte por Parkinson, perdão, não confirma. Ter cinesia, ter temor de repouso, isso reforça também o diagnóstico, e ter a disfunção olfatória ou ter uma alteração cardíaca, ou MIB, uma denervação cardíaca que só é observada em parkinsonismo idiopático e não nas formas atípicas. Veja, para a gente fechar esses diagnósticos, você precisa ter pelo menos 2. Né? Então, é preciso que ele tenha uma resposta clara e inequívoca. Não dá para dizer para esse paciente com uma consulta que ele melhorou um pouco, que é uma clara e inequívoca resposta. É uma resposta clara. Mas será que essa resposta vai ser sustentada a partir do tempo? Não sabemos. Segundo, presença de discinesia. Não deu tempo ainda de ter discinesia. Terceiro, temor de repouso. Ele tem esse critério de suporte. Mas esse paciente não tem disfunção olfatória, o exame do olfato normal, e eu não fiz o IBG, né, a cintilografia miocárdica, para avaliar a denervação cardíaca. Que não é nem sempre acessível o exame. E o exame é caro para você solicitar em toda a primeira consulta de parkinsonismo. Claro, se tiver acesso, é interessante, mas não é obrigatório. Ou seja, esse paciente que eu contei, não dá para fechar diagnóstico. Então, a resposta no final, na pergunta que ele me fez, doutor, eu tenho que ter. Eu sempre respondo assim, olha, é bem provável que o senhor tem, mas eu não posso nesse momento dar uma certeza que o senhor não vai ter que acompanhar mais tempo. Nós vamos tratar tal, fazer tudo o que é preciso para tratar com o paciente, mas eventualmente pode ter surpresa, pode ser uma outra doença degenerativa, ou pode ser que essa doença estacione, vamos observar. Essa é a melhor resposta. Porque eu tenho certeza, infelizmente não vamos fazer nunca, em vivo, né? É o diagnóstico anatopatológico, né? A despigmentação substancial negra e a presença de corpúsculos de leve que são decisivos para fechar o diagnóstico. Bom, os marcadores biológicos possíveis que podem nos ajudar então, são os marcadores de imagem, os marcadores teciduais, biópsia, não necessariamente a biópsia cerebral, mas os tecidos, e marcadores de fluidos, ou de sangue ou de líquido. Vamos falar um pouquinho disso. Então, os mais acessíveis para nós são os marcadores de imagem. Isso dá suporte para nós no diagnóstico. Então, como temos o ultrassom de encéfalo, a cintilografia do cérebro e a ressonância magnética, que também pode nos ajudar. Todo mundo sabe que o ultrassom transcraniano pode mostrar uma hiperimobilidade mesencefálica nos parkinsonianos e não mostrar indivíduos normais, tá? Sem Parkinson. Mas qual é a garantia de que essa alteração vai dar ou afastar o indivíduo? Então, o estudo mais importante, pelo menos dos que eu tive acesso, é esse exame de Preston, já tem 15 anos praticamente, desse exame, ele comparou o controle com o SBAC. E veja, 36 pacientes de 42 a 85% tinham ultrassom sugestivo SBAC, enquanto 35 controles, 6
Sim, alteração de você não diagnóstico falso, perdão, falso negativo de 15% e um falso positivo de 16%. São números altos, né? E lembrar, mesmo memória essencial tem alteração de ultrassom até mais frequente do que os indivíduos da população normal. O que ele sabe que é uma diminuição importante é a memória essencial. Nesses números aqui são parecidos nas contornos, mas as amostras com populações maiores, geralmente a memória essencial tem uma maior possibilidade de ultrassom presente do que os contornos. Outro modo de fazer o diagnóstico é utilizando a cintilografia. Você pode marcar a Europa, que entraria nos terminais sinápticos, com uma Europa marcada por olho, ou você pode marcar o transportador da dopamina, que é uma Europa operada, ela é capturada através do transportador. E se a gente marcar esse transportador, essa dopamina visual, nós conseguimos medir a quantidade de terminais microesterais, isso diretamente a gente consegue estimar a quantidade de neuropaminérgicos dentro que é o desenvolvimento. Bom, quando a gente marca a Europa fluor, a gente usa o PET, que é uma imagem linda, né? De criar um indivíduo normal, ele se ilumina, né? Com o exame, mostrando que a fluor entra nos terminais sinápticos e no compartimento, a gente consegue ver como nitidez da informação. Então, essa é nesse sentido interessante. E, por outro lado, o SPECT tem um exame mais acessível, usando o marcador total, a mesma coisa. É mais conhecido quanto o PET, mas não ver aqui. Do lado esquerdo tem um indivíduo normal, sem parar, que marcou bem, com dados marcando terminal, lá os transportadores da dopamina, e aqui a medida de controle, mostrando a diferença aí. Qual é o problema desse exame? Agora existe muito útil. Mas o problema é que a gente nem sempre precisa ser tão confiável, que se fosse uma quantidade radiológica mínima, é impossível você fazer obter um exame individual normal, essencial. Você pode usar a foto, vai dar um alterado, sem que o indivíduo tenha essa observação. Independente, às vezes é muito visual, os serviços não usam marcadores para usar diretamente os terminais numéricos para usar digitalmente a visual, o que é fácil de erro. Na verdade, o PET, enfim, marcador, ele tinha umas informações dele, depois de diferenciar vários sobre o essencial, e ele é útil para diferenciar participações heterogêneas ou níveis de muitos genéticos, apáticos, que podem conter compartilhamento, tem uma visão normal. Doença de Hunter também costuma ter um normal e parkinsonismo e os neurônios. São situações que sempre você tem a dúvida, né, do diagnóstico, às vezes não tem parkinsonismo atípico. Aí a situação do exame não ajuda, né, não vai ajudar a diferenciar típico de atípico, que é o mesmo alterado. Outra saída temos é a ressonância magnética 3 Tesla para avaliar o nigrossom, que é aqui é um esquema mesencéfalo, mostrando essa porção aqui que eu não sei, que é o nigrossom, que é uma parte da substância negra, que é rica em neurônios dopaminérgicos. Aqui é uma imagem de indivíduo normal, mostrando um sinal branquinho aqui dentro do mesencéfalo, mostrando a integridade do nigrossom. E o indivíduo, eu vou mostrar outras imagens de indivíduos com parkinsonismo, que não vão ter esse sinal, é chamado de sinal da cauda da andorinha. Alguém achou que essa imagem se parece com a cauda da andorinha, que é isso aqui, né? Ela é bifurcada na pontinha, e o nigrossomo faz essa bifurcação entre aspas da substância negra. Então ele está
uma seta verde é um indivíduo normal, tem integridade do grossomo, e aqui a ausência do grossomo, a ausência do sinal da gordurinha, mostrando a normalidade, a mesma coisa. O A é um indivíduo parkinsoniano, e aqui é um indivíduo sem parkinsonismo. É útil para diferenciar do mesmo modo da DAT. Diferencia de tremor inicial, diferencia de quadro congênito, quadro medicamentoso, mas não diferencia parkinsonismo atípico de típico, porque ambos vão estar alterados. E depois, nesse estudo aqui do nosso grupo, mostra que o exame de ressonância externa, ele é muito dependente da experiência do examinador. Veja, a gente comparou um radiologista sem uma expertise específica para avaliar o som, mas o neuroradiologista experiente é um dos nossos melhores neuroradiologistas no nosso serviço, e comparamos com um indivíduo que é um neuroradiologista também, mas com treinamento específico para visualizar o som. Então, a gente comparou a acurácia desses dois indivíduos. Então, a acurácia do indivíduo com treinamento é da ordem de 95% para diagnosticar perda lá do sinal do neurossomo, contra 79% do indivíduo não experiente. Então, é um exame que depende muito da experiência do examinador. A gente não tem essa garantia no serviço para qual a gente manda os pacientes fazerem os exames. A gente não sabe nem se naquele serviço vai ser visto pelo mais experiente ou tem alguém com aquele expertise. Portanto, nós estamos ainda nesse momento com dificuldade para o diagnóstico. Então, mesmo que a gente faça tudo isso, e tem lá com o DAT alterado, ou tem alteração da cauda da orelhinha, ainda assim não dá para bater o martelo. Veja, eu estou me referindo àquele meu caso lá, que eu contei no começo da aula. Então, aquele me pede para eu bater o martelo, doutor, afinal, tem ou não tem? Mesmo que eu fizesse um DAT dele, eu não ia poder bater o martelo para ele. Tem essa ideia de biopsiar os tecidos do corpo, para tentar procurar alfa-sinucleína agregada, que é a proteína vilã aí do parkinsonismo idiopático, ou procurar no sangue, ou procurar no líquido. Então, os estudos que tem, todos eles são experimentais, nenhum deles ainda é disponível para ser uso clínico, vamos dizer assim. Então, nós temos a biópsia do olfatório, que é uma biópsia que é muito boa, porque a sensibilidade é alta, 95%, mas não é tão específico, que podem ter doenças que aumentem a presença de agregados de alfa-sinucleína ou corpúsculos de Levy. Os corpúsculos de Levy são esses sinais aqui na ponta da seta, que são observados aqui nesse estudo com autópsias, foi estudo de autópsia, evidentemente não era paciente, não era em vivo, porque mesmo que biopsiar bulbo olfatório vai produzir lesão e, enfim, não é o que a gente quer. E também é possível ter positividade de agregados de alfa-sinucleína também na doença de Alzheimer, especialmente na doença com corpos de Levy. Outra coisa é a biópsia com agulha da glândula salivar. Então, há neurônios na glândula salivar e já foi demonstrado que na glândula salivar também pode ter agregados de alfa-sinucleína. Nesse estudo aí do grupo lá do pessoal do Arizona, eles fizeram muitos estudos em pacientes parkinsonianos, isso aí são estudos até de autópsia também. Então, de 75% dos pacientes que tinham diagnóstico fechado de Parkinson, só 22 tinham alteração imunohistoquímica para alfa-sinucleína na glândula salivar. Biópsia de intestino também pode ser feito. Esse estudo, a positividade é maior, mas é um número pequeno de pacientes. De 10 pacientes parkinsonianos, 9 tinham alteração imunohistoquímica para alfa-sinucleína no plexo nervoso intestinal através de uma biópsia colônica. Então, é uma possibilidade de se fazer um diagnóstico mais preciso. Existe a tentativa de biopsiar a pele do pescoço, especialmente procurando alfa-sinucleína. Parece ser promissor, mas ainda assim a positividade não é tão alta. Foi comparado indivíduos com falência autonômica
primária, com parkinsonianos. Ambos têm uma frequência alta de alteração de alfa-sinucleína na pele, né, no tecido nervoso da pele. Ainda não dá para fechar, não é uma possibilidade tão alta. No sangue e no líquor também há várias tentativas de se pesquisar alfa-sinucleína total, alfa-sinucleína oligomérica ou fosforilada e neurofilamentos de cadeia leve, que são todos elementos que podem ser observados em doenças neurodegenerativas. Então, neurofilamentos de cadeia leve no sangue, o sangue é o tecido ideal para se dosar marcadores biológicos, né? Porque não é tão invasivo quanto um líquor e muito menos invasivo do que uma biópsia. E os primeiros resultados procurando alteração de neurofilamento não foram promissores, né? Então, mostrando aqui a coorte de parkinsonianos não é muito diferente da coorte de indivíduos com controle. Então, a dosagem de neurofilamentos não foi útil. Dosar alfa-sinucleína fosforilada ou total no líquor há uma tendência a ser menor na doença de Parkinson quando comparado com controles. Isso é alfa-sinucleína total, aqui é um estudo, uma revisão sistemática, né, de meta-análise de vários estudos, e aqui avaliando a alfa-sinucleína fosforilada no líquor também. Fosforilada parece que é maior, né, os níveis são maiores no parkinsoniano do que nos controles. Então, está se buscando ainda qual é o marcador ideal. Na verdade, tem vários estudos. Na verdade, esse slide é para mostrar que é um estudo bem recente, desse ano, mostrando que ainda nós estamos no limbo. Então, não há ainda nem marcador sanguíneo, nem licórico confiável nesse momento para se fazer diagnóstico de parkinsonismo idiopático. Então, vamos lá. Estou no meu último slide, vamos concluir. Então, na verdade, importante mencionar primeiro, o diagnóstico de doença de Parkinson continua sendo essencialmente clínico. Vocês viram que naquele paciente em questão, que é um paciente no mundo real, eu não pedi um exame muito específico, não pedi Trodat, não pedi um exame 3 Tesla, para ver o mesencéfalo daquele paciente, porque eu me sinto seguro em dizer para aquele paciente, olha, provavelmente o senhor tem, mas eu não posso afirmar com toda a segurança nesse momento. E se o paciente retrucar e dizer, mas doutor, mas não tem nenhum exame que vai me dizer se sim ou se não, eu respondo sempre, olha, não. Na verdade, o exame pode mostrar que o senhor tem uma doença degenerativa, mas não dá para afirmar com segurança que é doença de Parkinson. Então, quando eu estou seguro de que é provável que seja Parkinson, embora eu não tenha certeza, e sinto que o paciente está tranquilo com a minha orientação, eu realmente não peço Trodat, nem especificamente uma ressonância, que, claro, é menos caro e menos invasivo, mas eu nem sempre eu confio no laudo da ressonância 3 Tesla. Os marcadores de imagem ajudam, mas não são decisivos para o diagnóstico definitivo, e os marcadores de tecido, tipo biópsia, ou líquor, ou sangue, são promissores, mas ainda precisam ser melhor estudados e aprimorados. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, e, claro, eu vou ficar à disposição para responder as perguntas. Será que eu ainda estou compartilhando a tela? Não estou mais, né? Acho que não. Não, Henrique, não está compartilhando, não. Só para você. Tá bom. Então, espero que eu tenha atingido a expectativa do tema e fico com perguntas. Parabéns, você, como sempre, consegue resumir de uma maneira primorosa. Obrigado. Não, e transformar uma coisa de algo de tamanha complexidade, importância, de uma forma que fica bem mais palpável para a gente. Isso é uma grande característica de quem realmente sabe ser um verdadeiro professor, né? Então, obrigado, você é muito parabéns gentil. mais uma vez, o senhor merece. Eu que gostaria agora de abrir para as perguntas, quem tiver
querendo perguntar alguma coisa, ou discutir, falar alguma coisa. Ana Luísa, eu poderia Podem fazer perguntar pelo chat ou pode ser pelo microfone mesmo, normal. Fiquem à vontade. Ana Luísa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode Henrique, ficar à vontade. Oi, Fernando. a sua aula é até redundante dizer que foi excelente, porque foi muito baseada, a gente tem certeza que você fez a aula pensando em quem estava ouvindo. Então, isso é uma virtude muito grande, não ser aquela coisa tão professoral, mas é uma coisa que possa entrar nas dúvidas que a gente realmente tem. Eu tenho talvez uma dúvida assim a acrescentar, que a gente vê com certa frequência alguns pacientes que nos procuram com essas queixas iniciais sugestivas de parkinsonismo, não só a doença de Parkinson, mas que muitas vezes têm polineuropatia como comorbidade e outras vezes como diagnóstico diferencial. Eu já me deparei com algumas situações em que parece que você tem uma apresentação semiológica inicial, que é um tronco comum entre uma polineuropatia e um parkinsonismo, particularmente da doença de Parkinson, e que depois de alguns meses acaba ficando um pouco mais claro que está caminhando no rumo de ser Parkinson, ou de ser polineuropatia, ou de ser ambas. Você tem visto isso? Assim, como é que você encara esse diagnóstico diferencial, ou mesmo de comorbidade entre parkinsonismo e neuropatias periféricas? Olha, Fernando, a pergunta é boa e é difícil responder. Eventualmente, alguns pacientes em fase muito inicial dos sintomas podem os sintomas se camuflarem mesmo. Você sabe que eu me lembro de uma situação que às vezes eu até falei numa aula de diagnóstico diferencial de Parkinson, e eu tomei até uma bronca da Vera, não sei se ela ainda está aí, a Vera lá de Vitória, porque eu falei que às vezes uma dúvida que nos aparece é o diagnóstico diferencial com fase muito inicial de doença do neurônio motor, que pode se, às vezes uma neuropatia periférica pode também se assemelhar a uma doença do neurônio motor em fase muito inicial. Às vezes a fraqueza muscular, quando ela é muito localizada, pode se confundir com a bradicinesia. Então, às vezes, um paciente com polineuropatia, ou mesmo com a doença do neurônio motor em fase bem inicial, quando começa a distal na mão, que ainda não tem uma amiotrofia, não está fasciculando ainda com evidência, dá dúvida. Eu me lembro uma vez, uma colega que estava acompanhando uma pessoa que tinha uma queixa na escrita. Vou escrever, minha mão parece que não atende meu comando e tal. E a pessoa, Henrique, você não pode ver esse cara? Será que é um parkinsonismo com uma micrografia? Olhei, não tinha rigidez, não tinha tremor, tinha uma duvidosa alteração no fingertips. A escrita não me deu muita pista para parkinsonismo com micrografia, mas fiquei na dúvida, eu acho que isso aí tem uma bradicinesia discreta. Falei, eu acho que é Parkinson, vamos dar aí L-dopa, enfim. Bom, no fim, não era uma ELA, paciente em 3 ou 4 anos, evoluiu muito mal, uma ELA, uma evolução muito rápida. Eu lembro que eu contei esse caso numa aula, a Vera me deu uma bronca, Henrique, tem a dó, confundir ela com o Parkinson, não dá. Eu não sei, mas eu confundi, né? Na verdade, isso acontece. Não sei, a Vera está online. Você lembra dessa aula, Vera? Eu acho que ela não está conseguindo falar. Talvez ela não tenha microfone. De fato, claro, se você tem uma ELA, uma polineuropatia escarrada, o cara está tetraparético, lá, distal, com arreflexia, acho que aí não dá para diferenciar muito, né? Mas se é a fase inicial, uma polineuropatia discreta, de fato, acho que dá dúvida. Tá? Obrigado, Henrique. Obrigado a você. Obrigado pela pergunta. Difícil responder essa pergunta. Gostaria de falar com o Henrique Cícera Pontes, tudo bom? Oi, Cida. Prazer Bom te em ver, vê-lo. prazer. Bom te ver também, parabéns pela aula. Obrigado. E só para dizer, a gente que lida com o distúrbio do movimento, a gente sempre se encara, né,
esse diagnóstico precoce e saber se é ou não Parkinson. Eu acho que o interessante é exatamente o que você falou, é o teste, né? A vivência em relação aos critérios, colocação dos critérios, e a prova terapêutica com a levodopa, e o tempo vai nos dizer, né? Tem, lógico que tem aquelas armadilhas, mas a gente fica atento exatamente para definir e cumprir aqueles critérios de tempo e provas terapêuticas, né? Incluindo também, como você falou, com a ressonância magnética, e a outra, se verificar também a depressão, né, que são pacientes que a gente precisa, são idosos, né, que tem aquele diagnóstico diferencial que a gente pode fazer, e às vezes a gente consegue, a gente depara com pacientes deprimidos e fica naquela dúvida, né, se realmente tem aquela bradicinesia. Eu acho que o tempo e a terapêutica, como falar, a prova terapêutica vai nos dizer e se é realmente, né? Apesar da gente não ter, como você falou, esses testes terapêuticos, esses marcadores, né? Que com certeza eu acho que é uma coisa assim muito interessante para a gente surgir isso e a gente ficar com mais assim, certeza de certa forma para comentar com os pacientes, né? E familiares. Parabéns, um prazer te ver, viu? Obrigado, Cidinha. Prazer todo meu. Obrigado pelos seus comentários. Mas você sabe que é difícil falar para uma plateia dessa, né? A gente experiente, a Cidinha, Fernando, Ana Luísa, Denise, João Santos Pereira, estou vendo que está aí no grupo. Mas a gente sempre aprende com você, Rick. Denise. Oi, é que eu estou no táxi indo para casa. Um abraço, Denise. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Denise. Prazer te ver. Tchau. Prazer foi meu. Obrigada, Henrique. Muito boa aula. Tchau. Beijo. Muito bom rever vocês. Tem treinamento, né, em surdo-movimento, não é fácil nessa aula. Muito bom. Professor, Oi, sua experiência. Um paciente, agora recentemente, um quadro de Parkinson, assim, bem característico, um ano e meio depois, durante o exame neurológico, eu percebi que ele tinha paralisia supranuclear progressiva. E assim, abrir o quadro com Parkinson, inicialmente não tinha a menor possibilidade, nada assim. Quer dizer, bem mais tarde, eu percebi que no quadro não era Parkinson, no caso, né? Já era PSP, eu não... Assim, sua experiência, assim. É a mesma sua. Várias vezes eu achava que era Parkinson típico, no segundo, terceiro ano a coisa muda de figura, né? Aparece dos movimentos oculares, é uma experiência... Por isso é que eu digo, se naquele paciente lá de 65 anos que eu contei, eu faço um Trodace lá, com desnervado, eu vou dizer, não, o senhor tem Parkinson, não há dúvida alguma, pode ficar tranquilo, é Parkinson mesmo, não tenho dúvida. E não é, né? Às vezes é a tua experiência, é essa aí. Eu tenho essa experiência mesma que você, frequentemente a gente... Agora, cada vez eu sou mais cauteloso, né? Quanto mais experiente a gente vai ficando, mais medroso a gente vai ficando também, né? De fechar um diagnóstico. Então, cada vez mais eu não fecho, né? Falo, não. É verdade. Isso vale para toda a medicina, né? A gente vai... No começo, eu lembro assim, no começo a gente era super inseguro para o diagnóstico. Quando eu comecei por movimento, eu comecei com o Luiz Augusto, já era uma pessoa bem experiente, nossa, eu estava super inseguro de qualquer diagnóstico, sempre, Luiz Augusto, isso aqui, é isso mesmo, vai lá. Mas é mesmo? Não, é isso mesmo. Depois eu comecei a ver um monte de casos, foi ficando aquela confiança, né? É isso, é daquilo. Chegava o residente com os casos, não, só de olhar o paciente eu já sei que é Parkinson mesmo. Aí a gente começa a errar muito, né, Nilma? E aí e agora a gente está ficando mais medroso do que corajoso. Acho que é isso. Henrique, eu tenho uma outra questão. Como é que se comporta os marcadores glicóricos na doença de Alzheimer, na doença de Parkinson? Quer dizer, proteína beta-amiloide, tal fosforilada, tem algum padrão sugestivo? Fernando, boa pergunta. Eu não tenho muita certeza no que eu vou falar. Eu acho que é igual o controle, o tau e beta-amiloide, né? Eu acho que não é diferente do controle, não. Quando tem demência,
da doença de Parkinson talvez mude, porque a gente sabe que anatomopatologicamente aumenta a corpo amiloide, também do parkinsoniano idiopático com demência. Mas eu creio que, de um modo geral, a população de parkinsonianos contra controles é igual. Mas a gente pode checar isso depois na literatura, eu não tenho certeza absoluta. Então, tem mais alguma pergunta para fazer? Oi, Cícera. Oi, como vai? Como Tudo vai? jóia? Tudo ótimo. Eu gostaria de parabenizar você e a Fernando pela essa iniciativa, né, de colocar essas lives maravilhosas com pessoas como o Henrique Balalai, de rever esse pessoal, tudo que a gente está muito morrendo de saudade do presencial. É verdade. Não vê mais os colegas, né? Exato. E a gente agradecer, né, a participação de todo mundo, porque tudo isso acontece pela disponibilidade dos nossos palestrantes, pela disponibilidade de cada um de nós que estamos aqui, como você, como, né, Nilma também contribuindo, todo mundo, né, Fernando, enfim, um monte de gente que está aí também atrás da telinha, mas que contribui cada um da sua forma, né? Então, acho que essa é a grande vantagem, né? A gente aprender sempre um com o outro e estar trocando experiência, se vendo que seja assim por enquanto, né? Mas brevemente estaremos fazendo de uma forma mais presencial, mas é sempre muito bom ver todos, né? E todo mundo tem algo a acrescentar sempre, isso é muito importante. Então, agradecer a todo mundo, né, gente? Eu acho que ninguém tem mais. Eu só queria, Ana, reforçar o quanto é importante esse intercâmbio entre os centros menos desenvolvidos como nós, com os grandes centros do Brasil e do exterior. Você vê que o Henrique se dispôs a falar para a gente e falou de uma maneira extremamente produtiva, todos aprendemos bastante na noite de hoje, e no final das contas, um intercâmbio entre a Unifesp e a UFAO, os nossos serviços locais. Então, esse tipo de interação não tem preço. Não quero imitar lá a propaganda do cartão de crédito, mas que é absolutamente intangível. E isso é que a gente tem que investir, porque é nisso que todos nós crescemos. Claro que nós, dos centros menores, temos muito mais a aprender, mas é um intercâmbio de mão dupla. E eu já disse ao Henrique que eu vou fazer uma proposta para ele em relação a um trabalho, mas vou fazer isso no privado porque é uma coisa um pouco mais ampla, mas é sempre muito importante. Nós queremos isso. Nós ficamos muito felizes e tenho certeza que o Henrique ficou muito feliz em ter podido ajudar tanta gente na noite de hoje. Ele nem sabe, mas vai ter pacientes do interior de Alagoas que vão beneficiar desse ensinamento. A gente vai ver paciente lá no hospital universitário já com outros olhos. Isso foi acontecido. Então, Henrique, muito obrigado. Não tenho nem mais palavras para agradecer pela sua disponibilidade e pela sua contribuição. Eu que agradeço, Fernando, a você, a Ana Luísa. É um prazer, honrado de estar participando. Eu sei que eu participei aqui assisti a aula do Eduardo, do Albert Speer, há algum tempo atrás, né? Então, dividi o mesmo palanque que ele, é muito honroso para mim também. E eu parabenizo a iniciativa de vocês, é muito bacana mesmo a gente poder fazer essa troca, e claro, eu vou estar à disposição para discutir com você qualquer projeto, a gente pode compartilhar, assim, dos dados de pacientes, enfim, como você vier a propor. Então, agradeço muitíssimo, agradeço a todos, a presença de todos, honrado, a Cícera, a Vera, a Nilma, enfim, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas agradeço e honrado com a audiência de vocês aí. Obrigado. Um abraço para vocês. Boa noite. Gente, boa noite. Muitíssimo obrigada. Parabéns, professor. Agradeço a Obrigado, todos. obrigado. Obrigada.